Fala aí, torcedor santista. Hoje, dia de coletiva, de muita explicação, algumas boas, outras nem tanto, né? Do Marcelo Teixeira sobre a situação do clube no geral. E eu vou separar alguns assuntos, pelo menos, que eu achei mais pertinentes. Vou comentar em cima depois de cada resposta do Marcelo. A coletiva foi muito longa, tá lá na Santos TV, é claro. E teve até o Galo falando depois também, se você quiser ir lá ver. O link vai ficar aí na descrição, mas tem 1h25, exatamente, eu estou olhando aqui, de entrevista. Mas, enfim, vamos falar sobre isso. E já bota aí a primeira resposta do Marcelo Teixeira, que é sobre o Fábio Carille, a sua multa, o acerto, né? Falta do acerto, enfim. A surpresa é nossa também, porque nós temos contato com o representante do profissional. O que é uma relação de clube para profissional? Nós temos uma relação do Santos com o Alexandre Galo, temos uma relação do Santos com os seus profissionais. Nós temos um contato com o representante a partir de dezembro. O representante fez as suas colocações e esclarecimentos com referência ao contato que havia sido feito com o representante, o clube japonês. Existiam uma série de ponderações que foram feitas do representante ao clube japonês. Existiam, no exemplo, pelo menos o que foi comentado e falado por parte do representante, algumas pendências relacionadas ao clube japonês com o técnico. Existia uma insatisfação do técnico com referência ao desenvolvimento do trabalho durante a temporada e a manifestação feita oficialmente do treinador e do seu representante junto ao clube japonês. Isso foi em dezembro. Posteriormente, o clube, em janeiro, emitiu uma nota dizendo que estava aguardando a reapresentação do técnico. Então, isso também nos causou uma surpresa e acionamos o departamento jurídico imediatamente do Santos. Acionamos no intuito porque nós queremos primeiro ver qual é a relação que existe e se está esclarecida e decidida entre o clube japonês e o profissional. Avaliado essa questão, nós estamos em contato com o representante do profissional. Nós vamos avaliar, o departamento jurídico está avaliando os documentos. Ao avaliar esses documentos, nós já pedimos que esteja um representante do Santos Futebol Clube no Japão, ele já está no Japão, para também acompanhar e dar uma atenção ao clube japonês. Não queremos nenhum tipo de problema com o clube japonês, ao contrário. Nós só queremos, como emitimos a nota, dar transparência àquilo que nós fizemos relacionados à negociação do representante com o técnico, no intuito de que o representante, o técnico, o clube japonês pudessem dar um desfecho para que o Santos assumisse a sua responsabilidade a partir de janeiro de 2024. Para nossa surpresa, me parece que não houve ainda esse desfecho, existindo uma possível multa, que nós também não temos esse conhecimento e acesso ainda em que sentido ela existe, qual é a interpretação dela, se existem pendências ou se existem questões inerentes ao prazo do contrato e um possível valor a mais ou a menos do que isso, de acordo com o contrato existente. Então, tudo isso são discussões nas quais existe na esfera da relação do profissional, seu representante com o clube. O Santos vem acompanhando esse processo e está já no Japão para manter as boas relações com o clube. Então, o Marcelo jogou para o Carille e para o agente dele, né? Principalmente para o agente, que supostamente seria o cara que iria resolver com o Vevaren em Nagasaki. Ele também deu a entender, né, que o Vevaren tinha insatisfações com o Carille e o Carille com o Vevaren, né? Ele fala que tinham insatisfações durante a temporada, né? Então parece que não tinha alguma coisa ali que não estava de acordo entre eles, mas de qualquer forma foi conduzido de uma forma ruim, né? Da mesma forma que ele fala que esperava que o representante resolvesse, ele próprio deveria saber. O Marcelo certamente sabe disso, né? Só jogou, como eu falei, só jogou para a torcida e jogou para o representante, enfim, certamente sabe que
para assinar o contrato tinha que estar tudo resolvido, por isso que ele ainda cita, né, que os documentos estão sendo analisados pelo jurídico do clube. Ele cita que manda o representante lá, né, para o Japão, mandou para lá para conversar, para resolver, mas fica muito claro que o Santos espera que o Carille e o seu empresário, o Paulo Pitombeira, resolvam a situação para ele poder trabalhar, né? Vale lembrar que ele ainda não tem contrato. O Marcelo cita que ele já está dando os treinos e tal, mas ele ainda não oficialmente, né, não é técnico do Santos. Se a estreia fosse amanhã, ele não poderia estrear, porque ele não tem contrato registrado no BID da CBF, né? E não há nenhuma discriminação, gostaria de esclarecer isso, com ninguém dos grupos. O grupo foi decidido e dividido por parte da coordenação em conjunto com o departamento técnico em dois. Por quê? Porque nesse momento inicial nós temos exames, uma série de outras questões que são feitas com os jogadores e nós não teríamos condições de realizar num único local, apesar da boa estrutura que o Santos possui. Então nós dividimos em dois grupos. Com que critérios? Os novos contratados que estão já enquadrados na nova política salarial, os jogadores que já tinham aceitado e que faziam parte dos planos da comissão técnica, e um segundo grupo, que são exatamente os jogadores que ainda não aceitaram as suas reduções salariais, ou alguns deles que já foram comunicados desde dezembro que não fazem parte dos planos da nova comissão técnica. Isso é normal e natural, mas em nenhuma hipótese, em nenhum momento, o Santos deixou de oferecer a sua infraestrutura, todos os seus profissionais, os jogadores, eles foram apresentados, fizeram seus exames, estão sendo atendidos, estão com assistências e não temos nenhum tipo de objeção e nenhum tipo de critério no intuito de prejudicar nenhum profissional. Ao contrário, todos já estavam cientes, conhecedores dessas regras e eles estão continuando a sua pré-temporada, continuam no centro de treinamento Rei Pelé, porém, como eu disse há pouco, nós temos um número de quartos e de alojamentos que fazem parte hoje do nosso recanto dos alvinegros. Impossível você colocar 50 jogadores no recanto dos alvinegros. Portanto, houve a prioridade para que os jogadores que estão hoje fazendo parte do trabalho visando a estreia do dia 20 já estejam nesse processo, já nessa preparação. O que não impede que os demais profissionais também continuem com atenção, treinando e tendo... Sobre a polêmica questão dos portões, né? Portões e reapresentação também, readequação salarial e afins, né? Marcelo explica, né, essa situação. Claro que eu acho que isso é mais para deixar aquela dúvida que todo mundo teve, né? Mas será que se os caras processarem pode ser considerado assédio, enfim? Ele fala que os jogadores puderam utilizar a estrutura completa, né? Tem alguma coisa na legislação que fala que o jogador não pode ser impedido de ter contato com o grupo. Eu não sei exatamente o que. Tem um texto até que o Giovanni Martinelli do Diário do Peixe compartilhou, que eu vou ver se eu também deixo na descrição, que mais ou menos fala isso. É de um advogado esportivo, claro, desportivo, né? Mas aí ele fala que foi apenas uma divisão de opções técnicas, né, da equipe do Fábio Carille e dos jogadores que não aceitaram as reduções ou que ainda negociam. Depois ele até joga aquele de... Bom, ainda tem jogadores que podem negociar e tal. Acho muito difícil, talvez o Morelos, né, porque estava tendo aquele slide ali, Morelos em negociação, mas os outros, Lucas Lima, Mendonça, Dodô, enfim, acho que esses caras não tem nenhuma chance não de negociar e aparecer no grupo. Mas o Marcelo ainda cita que desde dezembro eles já estão cientes. Eu escutei outra coisa, escutei de uma pessoa de dentro do clube que os jogadores não sabiam, que eles ficaram até meio incomodados, até os que foram afastados, né? Ficaram chateados também, que gostariam de ter sido avisado antes, né? Mas não sei, aí é claro que o presidente vai proteger os interesses do clube e vai falar de uma forma que proteja realmente, que seja mais agradável, mais favorável ao Santos, né? Mas aí cita ainda, né, repete que os jogadores estão à disposição e estão treinando e tal, que não estão ali com o grupo, né, não estão para a estreia, mas estão ali no elenco
no clube no geral, podendo usar as instalações, né, enquanto eles negociam. Mas acho que é mais para justamente deixar claro que eles estão ali, a gente não está fazendo nada errado, pelo menos perante a legislação, assim, justamente para não acarretar em processo. Né? Que no futuro haja esses esclarecimentos. Nós temos que respeitar, e todos aqueles que porventura estejam no grupo 2, pode ser até que, diante da dinâmica do futebol, possam ser convocados para jogar ou estarem no grupo 1. Jogar não, fazerem parte da transação. Não há só uma questão hoje logística no intuito de acomodar bem os trabalhos. Com relação ao rapaz da base, o atleta da base, as negociações elas são muito dinâmicas. A negociação do Grêmio ela começou exatamente envolvendo um empréstimo, depois passou a ser uma aquisição. Nós tínhamos apenas um diálogo com um dos jogadores, que era o caso do Soteldo, depois passamos a ter do Dodi, depois do Soteldo, do Dodi, surgiu a oportunidade de uma negociação a pedido do Grêmio. Essas negociações elas estavam avançando com várias oportunidades, várias hipóteses, nas quais, quando chegou exatamente para nós decidirmos, observamos a questão dessas opções e orientei para que, no caso da base, vocês todos sabem o perfil da minha gestão, desde as anteriores a essa, não temos como prioridade a negociação de jogadores da base, ainda mais mesmo por empréstimo. Eu acho que por empréstimo o jogador tem que permanecer aqui, desenvolver a sua atividade. Se tiver que ter o acompanhamento, aqui que terá o seu acompanhamento, aqui que deverá ser lançado, acompanhado e fazendo com que o atleta chegue em boas condições no departamento de futebol profissional. Então, nas hipóteses levantadas, o jogador foi separado da comitiva. Sobre Rodrigo César e Zabala, né? Por motivos diferentes, o Zabala por lesão, né? O Zabala, de acordo com o Marcelo, era decisão técnica. Depois o Galo falou que quando ele se recuperasse da lesão ele ia para a base, e alguém corrigiu ele e falou que ele voltaria profissional, porque o Zabala já é 2002, o Zabala não tem mais idade de base já há um tempo, né? A última competição do Zabala teria sido a Copinha, né? Copinha do ano passado. Ele disputa a Copinha e sobe, né? Depois ele machuca o joelho lá na seleção boliviana, profissional, é claro. Então errou feio aí o Galo também, hein? Mas enfim, né? Então o Zabala foi decisão técnica, depois ninguém sabe, o Galo falou que vai voltar pro elenco, a gente vê, acompanha, mas, né, uma confusão ali. E o Rodrigo, o próprio Marcelo também cita, né? Ele brecou a negociação, eu orientei a não negociar, não prosseguir. Então o Galo ia errando feio aí também, viu? Porque não pode, como eu falei aqui, não se pode negociar um ativo do Sub-20, um menino muito promissor, por um jogador de 30 anos que não teve nunca muito grande destaque em nenhum lugar. Além do Santos, o Santos já vai pagar por ele, o Grêmio vai pagar pelo Dodi, fica meio que elas por elas. O Grêmio ainda recebeu um menino da base muito promissor por 2 anos, sendo que o contrato dele ia acabar. Enfim, ainda bem que a negociação não saiu, mas ia errando feio o Galo. Acho que uma semana bem ruim do coordenador aí, técnico do Santos, é o Alexandre Galo. Agora eu vou cortar só as perguntas, eu vou mostrar para vocês o QR Code que a gente recebeu, né, com algumas informações. Foram os slides que o Marcelo apresentou antes, para vocês também verem, né. Eu não tive pergunta hoje, por isso não coloquei a minha, mas enfim, vamos colocar aqui na tela para vocês e aí a gente vai comentando em cima. O Santos, de acordo, eu estou olhando para cá porque eu estou olhando para o notebook, né? O Santos vai ter um déficit, né, encerrou o ano com um déficit de 62 milhões de reais, e ainda tem até dia 10, né, que depois de amanhã, quarta-feira, mais 10 milhões e 900 mil, 11 milhões em contas ali, né? Então isso dá mais ou menos 73 milhões em déficit, né? Então o Santos já vai ter aí um rombo nas suas finanças, né? Depois mostra a folha de pagamento como era em 2023, né? Absurdos, 14 milhões e 800 mil já com os encargos do elenco profissional, para ter aquele time merda que a gente tinha, aquele time horroroso. Isso é um crime, né? Mas tudo bem. Equipe técnica 1.189.000 e administrativo 15 mil. Depois a base tem 57 atletas, 1.062.000 de custo. Equipe técnica 791 mil e administrativo 29 mil. Esses números aí da equipe técnica e administrativo não tem nada muito absurdo, tá? Mas enfim, ainda mais porque tem 81 funcionários. No profissional a equipe técnica eram 48, né? E o feminino, 446 mil de salários, de uma folha salarial para 29 atletas, é muito pouco também.
equipe técnica 139 mil, administrativo 7.700 e pouco, um funcionário só. Esses valores, repito, já são contando com os encargos, tá? Aí depois mostra lá portaria, vigilância e limpeza, né? Enfim, perdão. E o organograma geral com os funcionários, eu vou deixar aí para vocês verem também, Conselho Deliberativo, Presidência, Comitê, Compliance, depois Administrativo, Financeiro, Jurídico, Marketing, Comunicação e Futebol. Vocês veem aí os nomes responsáveis por isso, né? Depois o organograma do marketing também, esse eu não vou nem falar, que acho que não vale a pena, né? Pra gente não é tão interessante, não vou fazer uma análise mais profunda disso. Patrocínios, perdemos patrocínios, né? Acabaram os patrocínios, né? E não renovaram. Os que não renovaram, Codilar, Brasilite, Placo, Corplastic. Então, são 4 patrocinadores. E aqui Caldo, 5 patrocinadores que não renovaram. O Santos só ficou com Tecbond, Blaze e Binance. Diz o Marcelo que tinha negociações, falou até que no caso da Blaze, que acaba no fim desse ano o contrato, já tinha empresas interessadas em ser o Master do Santos para 2025. Vamos ver, né? Seria bom, o Santos fica até feio, né? O uniforme cheio de patrocínio, mas precisa sobreviver, né? Não tem jeito. Depois tem o organograma da base das sereias, não sei se eu faço um vídeo depois disso. Eu coloco aqui para vocês também rapidinho, para vocês darem uma olhada. Assim como o organograma de saúde, agora o Dr. Rodrigo Zogaiba é o coordenador geral, antes era o Charles, né? Perdão, esqueci o sobrenome dele, ele era fisioterapeuta. Inclusive ele nem está mais no organograma, não sei se ele foi demitido ou não, mas enfim. E aí a gente vê a economia, tivemos uma economia na equipe de médicos, fisioterapia, massagistas, psicologia e nutrição. Eu não sei se isso é bom, sinceramente, porque é investimento, né? Médicos, fisioterapeuta, massagistas, psicólogo. Eu nem vi psicólogo no organograma do clube, eu não sei se não tem. Se não tem é um erro crasso, porque é muito importante hoje no futebol de hoje em dia. Era bom ter mais de uma até. Ano passado o Santos só tinha uma profissional. Não sei se esse ano não tem, mas seria muito bom ter, né? Mas economizando 2 milhões e 300 mil nesse setor, né? Enfim, aí tem a questão do elenco. O elenco, como eu falei, essa folha era 14 milhões, abaixou a folha para 5 milhões e 800 mil, com os encargos vai para 8 milhões e 100 mil. Quase pela metade reduziu, né? É uma boa reduzida, acho que foi bem legal e pode aumentar se o Morelos realmente ficar, né? Deve aumentar um pouco para uns 8 milhões e 500 mil se ele acertar os seus salários ali, a redução. Mas tem um elenco montado aí, até com os jogadores no DM colocados ali, né? Como o Alex, o Alisson e o Sandri. Vou deixar aí para vocês verem o elenco também. Eu não sei quem é esse João Gustavo, eu não sei, acho que não é o Gustavo Jundi, esse goleiro, terceiro goleiro, mas enfim, tem ali de profissional mesmo há muito tempo só o João Paulo, né? Os meninos da base abaixo. Comissão técnica tem a comparação entre 2023 e 2024, vou deixar aí para vocês também verem. E os atletas negociados, todos os valores, isso é muito bom, tá? A transparência nesses casos é algo básico, mas que muitos clubes não fazem, tá? Igual o Benfica fez e a gente ficou sabendo pelo lado do Benfica, né? Mas enfim, a gente vê as negociações, o Dodi foi 5 milhões quase, mas o Santos também pagou 5 milhões pelo Guilherme Augusto, né? Então ficou a mesma coisa. O John, 1 milhão e 200 mil dólares, mais bônus de 100 mil dólares após 40 partidas como titular, ele deve receber isso, o Santos. Jean Lucas, 6 milhões contando com as metas, né? Senão são 4 milhões e meio. Gabriel Pirani, que seria 1 milhão e 300 mil de dólares, né? Dá uns 6 milhões de reais. O Santos ficou com 30% de mais-valia. Se o DC United vender lá na frente por mais de 1 milhão e 300 mil, o Santos fica com 30% desse lucro, tá? Lucas Braga é um empréstimo, o Santos pegou 200 mil dólares. Marcos Leonardo dos 18 milhões, o Santos ficou com 10% da mais-valia e desses 18 milhões pegou 15 milhões de euros para ele. O Soteldo foi empréstimo, né? E mostra ali do outro lado que o Santos tem 50%, o Tigres também, o Lucas Barbosa também emprestado de graça. Em salários, são 3 milhões e 100 mil com esses jogadores que saíram a economia, tá? Em transferência, 139 milhões. É um bom valor, E depois tem os dados também da questão do CT, que o Santos quer adquirir o CT Repelé. Então, fez a proposta lá para o Ministério da Economia, para o governo, né, claro, para a União, que o terreno é da União, né, e o Santos quer adquirir. Então, enfim, no geral, a coletiva, o Marcelo Lissaboa, como sempre, tem uma oratória muito boa, né, sabe se fugir muito bem das questões. Repito, não tive questões hoje, né, então, beleza. Mas o arquivo que foi disponibilizado, eu acho que é importante para o torcedor até poder olhar com tranquilidade as coisas que quer olhar, como transferências, salários, o elenco no geral, enfim.
Ele disse que em 100 dias volta, vai fazer uma reunião com os responsáveis pelos setores e vai dar outra coletiva para mostrar como está o andamento da situação. A gente espera isso porque é o mínimo para um clube profissional, né? Ter transparência. Fechou? Comente o que você achou disso tudo e até a próxima. Valeu!